Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a educação em direitos humanos. E para isso nós convidamos aqui a Aida Monteiro, que é professora do Centro de Educação da UFPE, com uma larga experiência na dimensão na área tanto de educação quanto de direitos humanos. Bem-vinda, professora. É um prazer conversar um pouco sobre essa temática hoje tão importante na conjuntura nacional e internacional. Ótimo. Eu gostaria de que você trouxesse um pouco para nós, que eu sei que você tem aí uma experiência, né, grande na área, tanto de gestão, né, institucional e acadêmica na área nessa questão da educação e direitos humanos. Bem, esse processo que nós fomos construindo em uma trajetória profissional, também de militância, ele vem principalmente com o processo da redemocratização do Estado brasileiro, quando nós procurávamos alternativas para trabalhar a educação numa perspectiva de fortalecimento da democracia no país. E isso vinha também no bojo de, vamos dizer assim, imposições e eu diria até mesmo motivações internacionais, quando a gente tinha, né, um contexto que procurava motivar os estados, né, inclusive aí o Brasil foi signatário de vários pactos internacionais em busca da defesa e do fortalecimento exatamente da democracia, vem da democracia como um regime que melhor se coaduna, que melhor responde à concretização, à materialização e quando há violação dos direitos humanos nas reclamações. Então, é nesse conjunto que nós iniciamos, né, praticamente algumas atividades, logicamente que isso também tem a ver com um pouco com a sua história de vida, que o ser humano ele vai se construindo desde o momento que ele nasce, né? Mas nessa temática propriamente dita, nós tivemos uma grande oportunidade de trabalhar com a Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco, isso lá nos idos dos anos 80, em 87, aqui em Pernambuco, no governo Miguel Arraes, com a professora Silke Weber na Secretaria da Educação, onde nós começávamos a debater o que é realmente a formação para a cidadania, porque isso era um princípio básico dentro da proposta da política do governo. E não existe uma proposição de educação no sentido mais amplo se isso não tiver como uma política pública ou mesmo dentro dos projetos, né, institucionais, que foi o caso. E aí nós começamos a debater, porque é importante a gente dizer que nessa época nós não tínhamos praticamente produção científica, produção acadêmica nessa área. E foi nessa mobilização com os colegas professores e outros agentes da sociedade civil, porque também é a sociedade civil e foi a sociedade civil a grande motivadora, o motor, vamos dizer assim, né, da revisão e da reconstrução do Estado brasileiro. A importância foi muito grande dos movimentos estudantis, sindicatos, nas diversas áreas, né? E foi justamente quando nós começamos a trabalhar isso através do currículo escolar, buscando, num processo de capacitação, com os gestores, com professores. E aí nós conseguimos, né, um avanço significativo e, ao mesmo tempo, nós tivemos um apoio que foi do Instituto Interamericano de Direitos Humanos da Costa Rica, quando nos ofereceu um aporte financeiro, um aporte também pedagógico, e, ao mesmo tempo, Pernambuco, numa interligação com diversos estados aqui no Brasil, com esse apoio do Instituto Interamericano. É importante destacar que nós tínhamos praticamente uma rede de articulação entre os estados que tinham uma perspectiva mais democrática, uma perspectiva de avançar, né, em relação aos direitos básicos da população. E, nesse percurso, nós fomos, né, para o doutorado
em São Paulo, e quando nós construímos a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, com várias pessoas que vinham exatamente do movimento junto a Dom Paulo Evaristo Arner, no na busca exatamente de fortalecer os movimentos. Aquele momento foi muito importante, que eu chamo até do tateamento pedagógico, quando nós buscávamos essa construção para fortalecer os movimentos sociais que vinham, né, de um processo muito vamos dizer assim, da denúncia das violações, que foram muito graves no período da ditadura civil e militar, e com a redemocratização do país, eles começaram a perceber a necessidade exatamente de se apropriar dos conhecimentos. Porque sem os conhecimentos básicos da área, como é que nós vamos trabalhar a reivindicação, a ampliação dos direitos? Não vão acontecer, né? Portanto, a rede brasileira, ela vem, né, nesse conjunto de, vamos dizer assim, de avanço. Isso era já 95, 96, a década de 90, e é bom a gente lembrar que em 93 nós tivemos a Conferência Internacional de Viena dos Direitos Humanos, onde saiu um documento, que é a declaração, né, a declaração que justamente traz como orientação, como bojo, a defesa da democracia. Porque sem democracia não é possível a gente pensar em direitos humanos, e, inclusive, nem sequer nós estaríamos aqui com essa conversa, com esse debate. Portanto, isso foi muito importante, e aí o país, né, para os países, e o Brasil foi signatário dessa declaração, onde orientava para que todos os estados incluíssem nos seus currículos, nos seus processos formativos, nas políticas públicas, o conteúdo de direitos humanos. E essa construção ela foi seguindo. Nós tivemos no Brasil a elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos, por orientação já que vinha, né, dessa própria declaração. Nós tivemos, isso era 96, depois nós tivemos o segundo plano em 2000, aliás, desculpe, o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos em 2002. Esse programa, ele é um guarda-chuva, vamos dizer assim, um arcabouço geral que envolve todos os direitos, e aí, inclusive, o direito à educação. E aí, também a gente, no Brasil, nós tivemos a nossa Constituição. A nossa Constituição ela foi fundamental, porque ela traz a educação como um direito. E aí, justamente, nessa construção, nós fomos vendo a importância não só da educação como um direito, mas a educação em direitos humanos, né? E em 2000, no ano 2000, que eu já chamo assim de um período da profissionalização, porque já se buscava, né, formações nas especializações, formação nos cursos de extensão. Algumas universidades, algumas instituições começavam a trabalhar já com disciplinas e da maneira interdisciplinar, né, com conteúdo de direitos humanos, que nós tivemos a possibilidade, né, de um governo que buscava fortalecer a democracia. Então, em 2003, nós tivemos um Comitê Nacional, foi elaborado, foi construído, né, assim, foi organizado um Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, envolvendo instituições, movimentos sociais, especialistas na área, porque aí nós já tínhamos um início, vamos dizer assim, dessa produção científica, onde nós elaboramos o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que foi esse documento que ele é balizador. E esse documento ele vai buscar, né, como referência principal a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Esse documento que eu falei da Conferência de Viena, né? A ONU
também constrói o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, onde orienta para que também os estados signatários incluam nas suas formações, nos seus currículos, vejam que é uma construção. E é uma construção, por isso mesmo que ela é histórica. Né? Muito bom, professora Aida. Ainda nesse primeiro bloco, ainda temos aí 2 minutos e meio, 3. Poderia falar um pouquinho sobre o foco assim, dos direitos humanos, a educação em direitos humanos, o que ela visa? Veja, a educação em direitos humanos, ela busca trabalhar com a nossa humanização. Até é um pouco redundante, né? Mas no sentido de que a gente possa construir, né? Possa, vamos dizer assim, desenvolver nas pessoas a consciência, primeiro, de sujeitos de direito. Né? E quando a gente fala de direitos, logicamente está aí associada à responsabilidade. Não existe direito sem responsabilidade. Isso é simultâneo. E quando a gente fala no conjunto dos direitos de todas as pessoas, que são os nossos direitos básicos, fundamentais, há uma educação de qualidade socialmente referenciada, há uma saúde pública, que neste momento é tão forte para todos nós, né, esse tema, e o lazer, saneamento básico, ele é fundamental para que você tenha uma vida com qualidade, o trabalho, a habitação, enfim, são todos os direitos que vamos dizer assim, nos possibilitam a uma vida com dignidade. E vida com dignidade é o sujeito ter a condição, né, de viver e conviver de forma mais plena na sua humanização. E a educação em direitos humanos, né, nessa construção, nós vimos que não é apenas a apreensão dos conteúdos, não é apenas você decorar fórmulas ou decorar legislações, mas sim você apreender o histórico, né? A gente tem uma história de violação, a gente tem uma história de colonização. Então, precisamos trabalhar isso. A escravidão ainda está presente nas nossas formas de ser e de agir. Aí vem os valores, não somente o conhecimento cognitivo, valores, mas também o agir, que é o que a Maria Vitória Benevides chama da cidadania ativa. Então, é nesse conjunto que nós entendemos que a educação em direitos humanos ela possibilita a esse sujeito se sentir, né, partícipe da sociedade e ator e autor da história. Muito bom, professora Aida. Né? Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida a conversar sobre esse importante tema, na questão aí da educação em direitos humanos. Já, já. Estamos de volta com o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, conversando hoje sobre o importante tema de educação para os direitos humanos. Aí temos a presença da professora Aida Monteiro, do Centro de Educação da UFPE, que tem também uma larga história, uma experiência na área da militância, da pesquisa dos direitos humanos. Ela relatava isso no nosso primeiro bloco. Vou passar a palavra para ela novamente, falando agora daí dos temas fundamentais da educação para os direitos humanos. Bem, dando continuidade, né, essa conversa nossa aqui, eu gostaria ainda de destacar que nessa construção dessa área, né, de conhecimento e também assim dessa temática, nós tivemos outros momentos e Pernambuco é pioneiro quando no final dos anos 2000, nós tivemos aí a possibilidade também de voltar à Secretaria de Educação, e onde nós construímos uma gerência dentro da Secretaria de Educação de Direitos Humanos, e que isso, né, ampliou pelo conjunto, vamos dizer assim, das gerências regionais no Estado, e aí nós implantamos mesmo a temática de educação e direitos humanos no currículo. E Pernambuco recebeu, inclusive, um prêmio, né, em 2008, exatamente por conta desse trabalho que a Secretaria de Educação fez
que isso foi na gestão do Eduardo Campos, né, que tinha à frente o secretário de Educação, Danilo Cabral. Bem, e nós, em âmbito nacional, nós construímos as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos através do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão, vamos dizer assim, que elabora, que orienta e que acompanha as políticas em âmbito nacional, que é ligada ao Ministério da Educação. E essas diretrizes, em 2012, quando elas foram aprovadas, né, já traziam temáticas muito importantes, que lá na década de 90, na década de 80, nós não tínhamos, né, vamos dizer assim, uma maior ênfase no campo educacional, que é justamente trabalhar a questão da diferença dentro dos processos educativos. Nós não podemos hoje dispensar, né, a questão de gênero, a questão da homofobia, os vários tipos de violência, né, que estão muito presentes no conjunto da nossa sociedade, e a gente está vendo aí um momento muito difícil, que é um momento em que se coloca uma relação entre as pessoas de respeito, inclusive de ódio, a questão do feminicídio. E Pernambuco é um estado onde nós temos essa violência muito forte em relação às mulheres, né? E não somente em relação às mulheres, as pessoas que têm uma orientação sexual diferenciada, né? A pessoa que tem, elas também vivenciam esses tipos de violência. E aí a gente tem os negros, principalmente negros do gênero masculino, né? Que também está associada à condição econômica das pessoas. Não é qualquer pessoa que está sendo violentada, não é qualquer pessoa que está sendo, né, que está vivenciando as violações dos direitos, inclusive o próprio direito à educação. Então, é muito importante, e aí eu chamo a atenção dos educadores, das pessoas que estão nos ouvindo, né, que conheçam as diretrizes nacionais, que, na verdade, elas já deveriam estarem sendo implantadas em todas as instituições, não somente as instituições, né, no que a gente chama no ensino formal, como também na educação não formal, ela orienta de uma geral e para todas as áreas de conhecimento. Não é somente o estrito senso da educação propriamente dita, mas imagine um médico, não é, que tem uma formação que dialoga com a temática dos direitos humanos, no respeito à pessoa, independente da sua condição social, independente da sua raça, da sua etnia. A discussão sobre a questão da etnia é muito importante. E tem um tema que está muito presente, que é a questão da sustentabilidade ambiental. Hoje nós estamos vivendo não somente no Brasil, mas internacionalmente aí queimadas que vêm muito, já inclusive os estudos têm mostrado que a relação do ser humano com o ambiente tem vamos dizer assim, tem uma repercussão muito forte nesse ambiente, né? Então, são temáticas que elas estão muito presentes no nosso dia a dia, e esse dia a dia ele vai reverberar nas nossas ações pedagógicas, nas nossas ações científicas, as pesquisas, os nossos estudos e também no conjunto da sociedade. Quer dizer, como é que nós, enquanto sociedade, estamos convivendo com esse meio ambiente? Como é que a gente respeita esse meio ambiente, preserva esse meio ambiente, né? Então, vamos dizer assim, são vários temas muito presentes que estão no nosso dia a dia, mas que precisam chegar nas instituições educativas. Muito bom, professora Aida, muito bom essas colocações. Como é que você vê agora o nosso contexto, como é que está a dimensão dos direitos humanos nesse nosso contexto do Brasil atual, desse atual governo também? Como é que você analisa a imagem também dos direitos humanos, né, as ações? Bem, Marcelo,
esse momento é um momento que eu diria assim, de muita tristeza. Tristeza para nós que vivenciamos ditadura civil e militar, que algumas pessoas tentam negar esse passado, mas o passado está aí, a história está aí, ela está presente. Inclusive, nós tivemos um trabalho muito importante das comissões da memória e verdade, para exatamente vir à tona qual é a real história que nós tivemos na década de 60, de 70 e início de 80. Né? Nós já temos isso registrado, nós já temos agora, nós precisamos conhecer para exatamente não cair, né, na defesa de um momento que foi um dos mais cruéis que a sociedade brasileira vivenciou. E é com tristeza eu vivenciei esse momento, né? Mas é a década, né, de 2020, quando nós não pensávamos de ter um governo que busca, né, práticas, orientações e políticas públicas que nem sempre respeitam os direitos. Nós estamos vivendo aí uma pandemia nacional e internacional, mas que essa pandemia ela tem nome, ela tem encaminhamentos e quem são as pessoas que estão perdendo mais as vidas? São as pessoas de classe social menos favorecida. Isso tem uma relação com os nossos direitos, tem uma relação, inclusive, com as condições de vida que nós temos. Como é que nós podemos esperar que pessoas que moram em palafitas, pessoas que moram em condições praticamente subhumanas, né, tenham condições de isolamento social, tenham condições, inclusive, de ter higienização, isso não existe. Quer dizer, então, é realmente um período de retrocesso. É retrocesso de direitos que foram conquistados com muita luta, luta da sociedade como um todo, né? Através dos seus movimentos, das suas organizações, inclusive, muitas vidas se foram dentro dessas lutas, porque tem objetivo, tem utopia, né? Tem vamos dizer assim, a motivação de construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que as pessoas tenham pertencimento, uma sociedade inclusiva, onde realmente aquela pessoa que é diferente de mim, que tem uma condição social ou étnica, ou racial, ou de orientação sexual, ou de opção política, ideológica, ela tem o mesmo pertencimento que nós temos. A grande questão do Brasil é essa desigualdade social e econômica. E o atual governo ele está, vamos dizer assim, ampliando essa desigualdade quando a política pública não favorece o contrário disso. Então, eu penso que é hora da sociedade brasileira estar mais mobilizada. Não podemos ficar parados, não podemos pensar que a morte de mais de 130 mil brasileiros pode ficar sem, vamos dizer assim, sem nenhuma reação. Não é por acaso, gente, que nós estamos, né, vivenciando também esse número explosivo e o Brasil sendo desmoralizado, vamos dizer assim, desacreditado internacionalmente. As pessoas com quem nós temos contato através dos processos da produção de conhecimento, as pessoas muitas vezes não entendem como nós chegamos a esse patamar, né, tão diferenciado do que nós vínhamos em processo de construção. Porque nós vínhamos num processo de construção com todas as dificuldades, sim, mas com avanços significativos. Não foi por acaso que conseguimos retirar da extrema pobreza mais de um terço da população brasileira. Conseguimos avançar significativamente com as instituições de ensino superior. E a gente vê que esse momento, né, nas políticas públicas, não há uma intencionalidade. Por exemplo, nós estamos aí às vésperas praticamente de um Enem. O que significa fazer um Enem num processo de pandemia? O que significa, inclusive, abrir escolas
porque abrir as escolas não é somente, quando eu falo escola, principalmente a educação básica, não é somente o interno da escola, mas sim todo o contexto que vai levar a essas crianças e famílias a chegarem na escola. Imagine o que é o serviço público de transporte, né? E todos os outros para atender. Então, isso tem a ver com a política de desrespeito dos direitos, ou seja, não se valoriza a vida, né? A vida é a essência do ser humano. Sem ela, não podemos pensar em nenhum outro direito. A vida que se perde, ela não se recupera. O trabalho, as condições de vida, você pode recuperar, mas a vida não. Então, é nesse sentido que a gente vê com muita tristeza, né? Um momento, mas ao mesmo tempo, que nos chama a resistência, nos chama ao movimento, nos chama justamente a buscar alternativas, sim, e alternativas coletivas. Nós não podemos ficar apenas nos nossos espaços individuais, eles são importantes para as nossas reflexões, para as nossas construções, mas precisamos ir além disso, num processo mais articulado, para que a gente possa repensar essa sociedade, qual é a sociedade que nós queremos, para que exatamente nós possamos sair, né, de uma política que ela é ditatorial, praticamente, né? Com vernizes fascistas, inclusive, né, de ódio, onde se desrespeita a ciência, o conhecimento. Né? E as universidades públicas estão aí mostrando, os institutos estão mostrando a importância que é. Inclusive, não se pode pensar uma sociedade que ela avance, que ela se desenvolva, sem um conhecimento científico. Então, isso daí é imprescindível. Muito bom, professora Aida, né? Muito bom essa análise, realmente, né? Importantíssimo tema. Nós indicamos aí o nosso telespectador também procurar nossa rede social, no Instagram, no Facebook, né? Procurar também no YouTube, canal Realidades TVU, e que a gente está por lá também. Então, agradecemos muito a professora Aida Monteiro, do Centro de Educação da UFPE, pelo esse importante tema de debate, educação e direitos humanos. Obrigado, professor, e até a próxima. Nós é que agradecemos e estamos à disposição, porque, como professora, como pesquisadora, esse é o nosso papel, dialogar sempre com a sociedade para a gente avançar exatamente na conquista e na defesa dos direitos de todas as pessoas. Obrigado.